você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre juros compostos, dando continuidade ao estudo da matemática financeira para você que está se preparando aí para os mais diversos concursos. Na aula de hoje nós vamos aí falar sobre juros compostos, dar algumas dicas como resolver e encontrar alguns valores relacionados a juros compostos. Ok, galera? Vem comigo. Então, o que nós vamos estudar nessa aula? Nessa aula nós vamos ver o regime de capitalização composta, né? Agora a gente entra na capitalização composta. Nós já vimos a parte da capitalização simples, que envolve juros simples, descontos simples. Agora nós vamos ver a capitalização composta. Vamos falar sobre juros, vamos falar sobre montante, sobre valor atual, sobre prazo, tempo, taxa efetiva, nominal, real, e resolver alguns probleminhas envolvendo juros compostos aí. Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos iniciar aí juros compostos. O que caracteriza, professor, os juros compostos? Bom, nós estamos falando de um regime de capitalização composta. O regime de capitalização composta, que é os juros compostos, ele se caracteriza porque os juros, diferentemente da capitalização simples, ele não vai ser mais calculado somente sobre o capital inicial, como era na capitalização simples. Nós pegávamos, para encontrar os juros, nós incidíamos uma taxa em cima do valor inicial. Independente do período, de quantas vezes essa aplicação iria ficar lá, o juro sempre era calculado sobre o capital inicial. E o montante, ele era adquirido somando aquele capital inicial com mais os juros que foram adquiridos num determinado período. Isso na simples. Na composta vai ser diferente. Nós vamos ter um capital inicial, vai vir o primeiro período, nós vamos calcular os juros referente a esse período. E aí esses juros ele vai ser incorporado ao capital inicial. Então, quando se tratar do segundo período, no segundo período, o juro já não vai mais incidir somente sobre o capital inicial, mais sobre o capital inicial, mais os juros do período anterior. E assim sucessivamente. Por isso que esse regime também é conhecido como juros sobre juros. É o regime onde os juros são calculados sobre juros, ok? Então vamos aprender como que funciona ele. Então no regime de juros compostos, os juros obtidos a cada novo período são incorporados ao capital, conforme a gente já havia dito, formando um montante que passará a participar da geração dos novos juros do próximo período, e assim sucessivamente, ok? Dessa forma, não apenas o capital inicial rende juros, mas eles são devidos a cada período de forma cumulativa. Bom, veja bem, para nós encontrarmos o montante de uma aplicação financeira a juros compostos, existe uma formulazinha básica que ela é utilizada no cálculo desse montante. A fórmula é a seguinte: M, que nós vamos chamar aqui de montante, tá? C de capital inicial, I de taxa e N de tempo, que é o tempo de aplicação, o número de períodos, ok? Então nós temos aqui o seguinte: o montante ele vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Veja bem, isso aqui, ó, 1 mais I elevado a N, isso aqui é chamado na matemática financeira de fator de capitalização. Esse fator de capitalização, 1 mais I elevado a N, geralmente ele é informado nos concursos. Calcular o montante de uma aplicação, aí você vai ser submetido a uma taxa e um prazo. Geralmente se indica esse fator de capitalização. Quando não indica o fator de capitalização, a banca ela tem que te dar como apoio uma tabela financeira, e essa tabela vai te auxiliar no cálculo desse fator aqui. Bom, de uma forma ou de outra,
a banca tem que te informar. Salvo quando o período for menor que 3. Quando o período é até 3, maior que 3, a banca tem que informar. Ela é obrigada a te informar esse fator de capitalização. Caso contrário, se for 1 ou 2 ou até 3, você tem condições de resolver manualmente, sem a necessidade de se apoiar nessa tabela financeira. Ok? Então, essa parte aqui, 1 mais I elevado a N, é chamado de fator de capitalização. Alguns costumam representar isso aqui, ó, da seguinte forma: M é igual a C que multiplica F, que é o fator, elevado ao tempo. Alguns costumam representar essa fórmula do montante dessa forma aqui. Tranquilo? Mas ambas quer dizer a mesma coisa. Bom, todo o capital aplicado, ele vai render juros. Uma outra forma de nós encontrarmos os juros, né, seria tendo o montante da aplicação. Se você souber o montante, os juros vai ser a diferença do montante menos o capital. Consequentemente, se juros é montante menos capital, então montante é igual a capital mais juros. Se você sabe o capital que foi aplicado e sabe os juros que rendeu, o montante é o resultado dessa soma. Se você quer saber os juros, conhece o montante, conhece o capital, os juros é a diferença do montante menos o capital. Então, essas duas relaçõezinhas aqui, na real, uma é derivada da outra, é muito importante que você compreenda, porque vai haver alguns contextos de exercícios que nós temos que aplicar essa definição aqui. Beleza? Então, o montante é o resultado do capital aplicado mais os juros que foram produzidos. Para nós entendermos bem essa questão dos juros compostos, da capitalização composta, eu montei essa tabelinha para a gente entender por que é o processo de juros sobre juros. Então, vamos criar uma situação aqui. O montante da aplicação de um capital de R$100 mil, aplicado a taxa de 10% ao mês, em juros compostos por 3 meses. Galera, nós temos que deixar bem claro que todas aquelas regras que foram estabelecidas lá nos juros simples, elas são válidas aqui nos juros compostos, principalmente no que tange a relação entre tempo e taxa. Tempo tem uma unidade, taxa tem outra unidade, e ambas têm que estar em sintonia. Se você tem uma taxa estabelecida ao mês, o prazo tem que ser contado ao mês. Se é ao ano, o prazo tem que ser ao ano. Se acaso acontecer de um estar numa unidade e outro estar em outra unidade, nós temos que fazer a transformação, ou da taxa ou do tempo, ok? Então, na medida que aparecer os exercícios, nós vamos mostrando como que se faz essas mudanças aí. Você perguntaria, professor, mas qual delas eu faço? Galera, a que for mais conveniente a princípio, salvo quando o exercício especifica uma determinada unidade de resposta. Aí nós temos que respeitar aquilo que o exercício está dizendo. Ok? Então vamos lá, entendendo os juros compostos. Eu tenho aqui o N de prazo, C de capital, J de juros. Aqui eu coloquei os juros acumulados e ali o montante. Então, a taxa de juros é de 10%. O capital aplicado é de R$100 mil. Beleza? Então, R$100 mil. Está aqui. Comecei, tempo zero, fiz a aplicação. Daqui a um mês, no primeiro mês, o que vai acontecer? Rendeu uns juros de 10%. 10% de 100 mil vai ser R$10 mil. Ok? Bom, então, os juros acumulados é de 10 mil. Porque rendeu 10 mil no primeiro período. Sendo assim, eu passei a ter quanto em valor? Eu vou ter o capital que eu apliquei mais os juros que rendeu. Então, meu montante ao final do primeiro período vai ser de 110 mil. Tranquilo? Bom, passado o segundo período, o segundo mês, eu vou ter mais uma vez que calcular 10% de juros. Mas esse 10% vai ser calculado sobre quem? Sobre o capital inicial? Não. Esse 10% vai ser calculado em cima do montante do mês anterior. Ou seja, o capital mais os juros que rendeu no período anterior, que é 110 mil.
Então, vou ter que calcular 10% de 110 mil. E 10% de 110 é 11 mil. Bom, eu já tinha ganhado 10, agora eu ganhei mais 11 de juros, então eu passei a ganhar 21 mil reais, só de juros. Então, o montante da minha aplicação já está em quantos mil? Ela já está em 121 mil reais, ok? Que é ao término do segundo período. Quando chegar no terceiro mês, quem que eu vou usar como base para cálculo dos juros? Vai ser o montante do mês anterior, que é 121 mil. Então, 121 mil. 10% em cima desse valor. 10% de 121 mil é 12.100 reais. Bom, então eu ganhei 10, ganhei 11, ganhei 12.100. Então, ao todo, eu já ganhei 33.100 reais, ok? E o meu montante passou a 133.100 reais, que foi 100 mil da aplicação, mais os 33 mil acumulados nesse período. Então, ao final do terceiro mês, qual é o montante da minha aplicação? 133.100 reais. Tranquilo? Bom, professor, eu vou ter que construir essa tabela toda vez que eu for fazer o cálculo do montante de um capital? Obviamente que não. O objetivo agora, nesse primeiro momento, é que você entenda o que é a capitalização composta, esse processo de juros sobre juros, por que existe um aumento maior do que o aumento quando calculado nos juros simples. Por uma simples razão. Nós temos que, nos juros compostos, as taxas elas são variáveis. Por que elas vão ser variáveis? Elas vão mudar porque o montante, o valor que eu pego para calcular a taxa em cima dela, ele varia de mês para mês, porque sempre vai acumulando o juro do mês anterior. Então, na hora que eu calcular os juros, aliás, juros variáveis, não é taxas, juros variáveis. Por quê? Porque cada período eu tenho um montante diferente. Então, eu apliquei o capital, 100 mil. No primeiro mês me rendeu 10 mil. Tenho os juros de 10 mil. No segundo mês, o juros já não vai ser mais de 10 mil. O juros vai ser de 11 mil, porque eu vou somar o capital mais os juros para poder calcular o novo juro. E assim eu fui fazendo sucessivamente. Portanto, eu tenho juros variáveis. Já na capitalização simples, os juros eram contínuos. Ou seja, era sempre o mesmo juros, independente da quantidade de períodos que aquele capital ficasse aplicado. Na capitalização simples, nós vimos que o crescimento do montante era um crescimento linear. Se nós fôssemos representar graficamente, o crescimento a juros simples seria algo assim, ó, linear. Já nos juros compostos, não. O crescimento é exponencial. Tá? Ele vai crescer exponencialmente. Então, depois de um certo período, ele vai ter valores bem maiores que da capitalização simples. Tá? Então, crescimento exponencial. E na capitalização composta, nós temos um regime de progressão geométrica, que é conhecido também pelos senhores como PG. Já na capitalização simples, não. O crescimento era aritmético, conhecido como PA. Então, essa é, digamos, as principais diferenças aí da capitalização composta para a capitalização simples. Tá? É importante que a gente saiba que a sua representação gráfica é exponencial, então é uma curva, tá? Subindo de forma exponencial, não é uma reta, não é uma linha. Os juros são variáveis e a progressão é uma progressão geométrica, ok? Tranquilo? Bom, isso aqui são algumas teorias. Não é muito comum o concurso cobrar teoria referente a juros, a capitalização composta. Mas, por via das dúvidas, nós estamos aí fornecendo algumas
informações para poder te dar assim um pouquinho de base, caso caia alguma questão relacionada à parte conceitual, ok? Bom, pegando aquele mesmo exemplo, só que agora aplicando direto na fórmula. Então nós temos aqui o seguinte: montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Nós sabemos que o capital é 100 mil, nós sabemos que o prazo é de 3 meses e sabemos que a taxa é de 10% ao mês. Então eu tenho todas as informações necessárias para poder dar essa resposta. E ele quer que eu calcule o montante. Então é só substituir nessa equaçãozinha aqui. Tá? Substituindo, nós vamos ter o seguinte: montante vai ser igual ao capital, que é 100 mil, que multiplica 1 mais I, lembrando que o I aqui foi dado na forma de porcentagem, mas quando eu substituo na fórmula, eu tenho que representar ele na forma exponencial. Então, para representar, na forma unitária. E para transformar uma taxa percentual para taxa unitária, é só dividir por 100. Então, 10 dividido por 100 dá 0,1. Então, 0,1 é a representação unitária daquela taxa. Aí você diz o seguinte: professor, então dividiu por 100, beleza? Sempre assim. Então, se a taxa for, vamos pegar aqui um exemplo, de 5%. Se eu tenho uma taxa de 5%, como que vai ficar meu I? Meu I vai ficar 0,05. Se eu tenho uma taxa de 15%, o meu I vai ficar como? 0,15, ok? E para representar aqui o fator, é só somar mais um. Então, 5%, o meu fator para 5% é 1,05. O meu fator para 15% vai ser 1,15. O meu fator para 20% vai ser quanto? 1,20. O meu fator para 35% vai ser quanto? 1,35. Tranquilo? Então, nós dividimos por 100 e somamos mais um para encontrar o fator. É o que eu vou fazer aqui, ó. 1 mais 1,1 vai dar 1,1. 1,1 elevado à terceira. Galera, eu tenho aqui uma potência. Como que eu resolvo uma potência? O expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Tranquilo? Bom, se eu tenho que multiplicar isso daqui por ele mesmo, eu observo o expoente, vejo quanto que é o valor que está sendo indicado e efetuo esse produto a quantidade de vezes que tiver especificado aqui. Como é 3, então eu tenho 1,1 vezes 1,1. Fazendo esse produto, eu vou ter 1, 2, 1. Duas casas, vírgula. 1,21. Tem que multiplicar pela terceira vez. Então, 1,21 vezes 1,1. Vai dar 1, 2, 1, 1, 1. 2, 1. Então, eu vou ter 1, 3, 3, 1. 3 casas, vírgula. Então, resposta. 1,1 elevado à terceira vai dar exatamente 1,331, como nós encontramos aqui. Ok? Depois que você efetuou essa potência, agora esse valor aqui vai multiplicar por 100 mil. Fazendo essa multiplicação, R$ 133.100. Observem que o valor que nós encontramos aqui era o mesmo valor que nós encontramos lá naquela tabela, onde nós iniciamos a nossa explicação, ok? Obviamente, você não vai precisar usar a tabela, você joga na fórmula direto, você vai encontrar esta resposta aqui. Bom, por que eu disse para vocês não preocuparem com essa potência? Porque até 3, a banca vai exigir que você resolva. Como eu acabei de demonstrar, não é algo tão complicado assim, porque você só vai multiplicar 3 vezes. Agora, se for uma quantia superior a 3,
a banca já vai te dar essa informação. Então, como eu disse, ou ela vai te dar uma tabelinha para você encontrar esse valor direto, ou ela vai te dar a seguinte informação: dados I elevado à quinta, vamos colocar assim, né? I elevado, I não, é 1.1 elevado à quinta igual a 1, tal aqui. Ok? Então, ele pode te dar essa situação. Quando for um valor muito grande, ele já te dá o resultado da potência. Aí você pega aquele resultado, coloca aqui, multiplica por 100 mil, pronto, você tem a resposta. Tá? Então, fique tranquilo com relação a valores altos. Ah, professor, e se for 24, 2 anos, eu tenho que transformar para mês, e aí? 24, eu vou ter que multiplicar 24 vezes? Claro que não. Nenhuma banca vai exigir que você faça isso. Ela vai te dar essa informação aí. Pode ficar tranquilo. O que nós temos que nos preocupar aqui? Nós temos que preocupar em aplicar isso daí. Você tem que saber, diante dessa informação, como que resolve. Tá? Então, é isso que nós vamos estar trabalhando aqui nesse curso. Então, continuando. Um segundo exemplo aqui. Uma aplicação de 50 mil... pelo prazo de 3 meses, a uma taxa de 5% ao mês, capitalizável mensalmente, quanto renderá? Então, olha só. O que eu tenho? Diante de um exercício, é muito importante nós fazermos a seguinte pergunta. Primeira coisa que eu tenho que saber, o que o exercício quer que eu encontre? Qual é a pergunta? A pergunta aqui é a seguinte: quanto renderá? O que quer dizer a palavra renderá? Renderá quer dizer juros. Rendimentos são juros. Então, o objetivo aqui é encontrar os juros dessa aplicação. Ele não quer saber o valor do montante, quanto que vai produzir no final. Ele quer saber só quanto que rendeu, que é os juros acumulados nesse período aqui. Ok? Bom, para calcular os juros, eu vou primeiramente encontrar um montante, que é fácil fazer isso, porque nós já sabemos, nós temos aquela fórmula de apoio, com base nela, nós conseguimos encontrar um montante. E a gente sabe que juros é a diferença do montante menos o capital. Eu sei o capital, então fica tranquilo encontrarmos os juros. Vamos lá então? Olha só. Montante igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes N. Eu tenho que encontrar o montante. Por quê? Porque juros é igual ao montante menos o capital. Ó, isso aqui, juros é montante menos capital. Então, para encontrar o juro, eu preciso do montante. Então, vou encontrar o montante primeiro. Montante vai ser igual. O capital, que é 50 mil, está aqui. Observem que a taxa está em mês e o prazo também é mês. Então, ó, tranquilinho, não preciso preocupar com unidade. Estão na mesma unidade. Substituindo 1 mais 0,05 elevado à terceira, aí eu tenho aqui 50 mil que multiplica 1,05 elevado à terceira. Agora eu tenho que multiplicar 1,05 por ele mesmo 3 vezes, ok? Tem que fazer esse produto. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui? Galera, olha só. Você poderia pegar 1,05 vezes 1,05, correto? E vamos fazer esse produto aqui, ó. 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 0, 2 que foi, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 0, 0, 1. Então, eu tenho 5, 7, 5, 1. 4 casas, vírgula. 4 casas, vírgula. Agora, 5, vamos ver se está certo. 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 0, 2, 5 vezes 1, 5. Ah, faltou o 0 aqui, ó. Faltou pular uma casinha aqui. Então, vai ficar assim, ó. 0. Aí 1 vezes 5, 5, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1. Tá, agora tá certo. 5, 2, 10, vai 1, 1. 1,10, 25. Vou multiplicar novamente por 1,05.
Então, vamos lá, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai 1. 5 vezes 0 e 1 que foi é 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 0. 5 vezes 5, 5. 2, 0, 1, 1. Então, vamos lá. Eu vou ter 5, 2, 5 e 1, 6. 5 e 2, 7, 5, 1, 1. Então, eu tenho 6 casas, vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou apagar aqui que ficou muito apertado ali. Vou fazer aqui desse lado que vai ficar melhor. Ó, vou repetir, ó, 1,05 vezes 1,05. Tá? Eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Então, eu tenho 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0, 2 que foi. 5 vezes 1, 5. Depois, o 0, vou só colocar aqui uma casinha. Não preciso fazer tudo. Agora, 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E somo. Então, eu tenho 5, 2, 5 com 5, 10. Vai 1, 1. E 1. Eu tenho 4 casas, vírgula, 4 casas, vírgula. 1,1025. Bom, 1,1025 eu tenho que multiplicar mais uma vez, porque é elevado à terceira. Então, 1,05. Então, vai ficar 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai 1. 5 vezes 0 é 0 e 1 que foi. 5 vezes 1 é 5 e 5 vezes 1 é 5. O 0, aí depois 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Somando tudo isso aqui eu vou encontrar 5, 2, 6, 7, 5, 1, 1. Como eu tenho 6 casas depois da vírgula, eu conto 6 casas e coloco a vírgula. Então, na verdade, 1,05 a terceira é 1,157625. Esse valor aqui é o valor que eu vou ter que multiplicar por 50 mil. Aí, esse resultado, multiplicando por 50 mil, nós vamos encontrar 57.881,25. Este aqui é o montante da aplicação. Bom, galera, se você tiver dúvida com relação a trabalhar com números decimais, multiplicação, subtração, divisão, a gente recomenda assistir a aulinha sobre números decimais, operações com números decimais. Procura lá no site da LAC lá, você vai encontrar, e nessa aula a gente explica como que soma, subtrai, multiplica e divide números decimais. Beleza? Bom, agora que eu sei o valor do montante, para encontrar os juros, é só subtrairmos. Juros é montante menos capital. O montante é 57 mil, o capital inicial é 50, então fazendo essa diferença, nós vamos encontrar R$ 7.881,25. Ok? Então, qual que é os juros? Quanto que vai render essa aplicação? Essa aplicação vai render R$ 7.881. Beleza? Tranquilo? Então, qual que é a grande palavra-chave aqui nessa questão? É quanto renderá. E aí, você entendendo que esse renderá faz referência a juros, então você calcula o montante e depois subtrai do capital inicial. Ok? Vamos para mais um exemplo agora, para encontrarmos o prazo na capitalização composta. Galera, quando se trata de prazo, o cálculo é um pouco mais complexo, tanto prazo quanto taxa, porque a gente vai envolver uma equação que foge daquela simplicidade, né? Quando se fala de prazo, a gente vai usar nós vamos usar de logaritmo para encontrar o prazo. Mas quero chamar a sua atenção desde já que você não precisa se assustar.
Não é porque tem aqui, ó, o prazo n é igual a log de m dividido por c dividido por log de 1 mais n. Aí o aluno olha para uma equação dessa e fala, pelo amor de Deus, professor, essa é fórmula logaritmo, odeio logaritmo. Eu não consigo resolver. Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.